Agora a gente já entendeu, né, mais a dinâmica dos loops, do for, do while, né? Que o for a gente ganha aquela variável, o while a gente não tem a variável, basicamente a gente só precisa de uma condição para saber se ele vai continuar executando ou não uma função. E aí, agora a gente vai ver a diferença do while para o do while, tá? Certo. E é uma diferença bem sutil, né? A dinâmica, ela é a mesma. Então, eu fiz um desenho aqui, né? Que ele mostra como que o while funciona. Basicamente, eu tenho uma condição. Se ela for verdadeira, eu executo o bloco do while, né? Que é a lógica dentro do while. E se ela for falsa, eu ignoro o bloco do while, ou seja, aquela lógica que está dentro dele, e continuo seguindo a vida no meu programa, né? Então, eu continuo seguindo o programa para frente. Então, esse bloco aqui ele vai ser ignorado quando essa condição for falsa, e aí ele continua executando o problema normalmente, certo? Então, isso Certo. aqui é o que acontece com o while, né? Só que o que rola no while é o seguinte. Primeiro, no while, eu faço da seguinte maneira. Eu executo, né? Checo a condição para saber se eu vou executar o bloco. Então, no while primeiro eu checo a condição. Ela é verdadeira? Executo o bloco. Ela é falsa? Ignoro o bloco, certo? Agora, a única diferença para o do while é que ele checa a condição depois. Vou pôr aqui, ó, depois. E aqui no while eu checo a condição antes. Então, acho que a gente pode pular direto para o código, mas eu acho que para a gente ter uma noção melhor. Então, qual que é a diferença a estrutura é a mesma, a única diferença é a ordem que eu vou fazer de verificação da minha condição. Então, primeiro no while, eu executo, antes de executar o bloco, eu olho se essa condição é verdadeira, e no do while, eu olho depois, ou seja, eu executo primeiro e verifico depois para saber se eu vou executar de novo. Então, nada mais simples do que o próprio código, né, para nos mostrar. Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou pegar essa condição aqui. Enquanto o índice for, vou colocar aqui, ó, enquanto o índice ele for menor do que 3, né, ele vai executar no while. E aí que eu vou pôr índice mais para ele continuar incrementando a minha variável e essa condição aqui ela ser falsa. Então, eu vou executar meu código. Executou 3 vezes e parou, certo? Então, a Certo. dinâmica no while eu primeiro chequei e depois executei. Percebe? Uhum. Primeiro checo, depois executo. Qual que é a diferença agora? Ó, é a mesma coisa. No while eu faço do e jogo a condição aqui para cima, para baixo, que é faça isso enquanto isso. No while é só a gente pensar assim, ó, olhando para a linguagem, né? No while enquanto isso, faça isso. No do while faça isso enquanto isso. E tem uma Uhum. diferença bem sutil, né? Porque aqui eu vou executar primeiro para depois checar. No while eu vou checar primeiro. Então, olha a diferença, por exemplo, quando eu coloco uma condição falsa. Então, eu vou pôr false, tá? Então, ou seja, sempre a condição vai ser falsa, e aqui eu vou fazer ele executar, né, o bloco. Então, aqui eu vou colocar, ó, executou do while. Executou o while. Se eu rodar esse código, você vai perceber a diferença entre eles, que é bem simples. Vou dar um node no meu arquivo. Só executou o do while, tá vendo? Porque ele só verificou essa condição depois. Então, essa Aham. condição é para saber se ele vai repetir essa execução. Daqui, ó, ele não executou o while. Por quê? Porque ele verifica a condição antes. E aí, esse é o ponto. Então, por exemplo, eu posso falar assim, ó, o índice aqui, eu quero que ele vai retornar no do while enquanto o índice for menor do que 3.
E aqui é a mesma coisa. A mesma coisa. Então, eu vou rodar. Executou o do while. Ah, perdão, é porque eu estou usando o mesmo índice aqui e aí ele nunca vai entrar aqui. Vou colocar índice 1 do while, beleza? E vou criar um outro índice 2 para a gente ver, para a gente conseguir fazer diferenciação aqui, tá? Duas variáveis diferentes, para uma não interferir na outra. Então, executou normalmente, igual, mesma coisa. Mas por quê? Nesse caso, na mesma hora que eu vou parar aqui, a checagem, ele não vai voltar a executar. E nesse caso, a mesma coisa, a única diferença é que ele checou antes. Tá? Entendi. Então não mudou nada. Executei primeiro, depois eu adicionei um na variável. Aí eu checo se eu vou executar de novo. Aqui a única diferença é, primeiro eu chequei a variável, depois eu executei. Só isso. Então essa é a única diferença. E para Então, você ver... Juninho, na verdade, então no do while ele sempre vai executar o bloco uma vez. Sempre. Então, obrigatoriamente. Então, essa é a diferença do while para o do while. O do while, ele obrigatoriamente vai executar uma vez. Então, ele sempre vai entrar nesse bloco, sabe? Para depois ele checar se ele quer que esse bloco seja repetido. No caso do while, primeiro ele checa para saber se ele vai executar. E é só. Então, quando você precisa executar antes, para depois verificar se você quer executar esse bloco de novo, independente de qualquer coisa, aí você utiliza o do while. Quando você precisa fazer uma verificação antes, para saber se o bloco você quer executado pelo menos uma vez, você usa o while. É a mesma estrutura, é a mesma coisa, essa é a única diferença na ordem que o bloco é executado. Top Então, demais. aqui, o bloco é executado antes e no do, o bloco... Perdão. Primeiro eu checo antes, né, a condição e o bloco é executado depois. E no do while eu checo depois a condição e o bloco é executado antes. Top Beleza? demais, cara. Acho que essa é bem simples assim. Deu para entender bem? Deu? Tranquilão. Boa, eu acho que depois que a gente entende a dinâmica, os outros loops eles vão ficando mais fáceis de serem entendidos, né? E aí eu acho que verdade. quando você compreende como que é o funcionamento do loop em geral, depois o resto você entende que a dinâmica é muito parecida, né? O que muda é uma coisinha ou outra. Isso mesmo. Top Boa. demais. Vou parar aqui a gravação e a gente pula pro for each depois. Valeu, amigo.